Leitura do livro de Gênesis, capítulo 25. E Abraão tomou outra mulher, cujo nome era Quetura. E ela lhe deu Zinrã, e Jocsã, e Medã, e Midian, e Gisbaque, e Suá. E Jocsã gerou a Sabá e a Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo quanto tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, para o oriente, para a terra oriental. E estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou, e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que está em frente de Manre, o campo que Abraão comprou dos filhos de Hete. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Laai-Roi. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva egípcia de Sara, Agar, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael, Nebaiote. Depois, Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, pelas suas aldeias e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas nações. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos. E expirou, e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para a Assíria. E Ismael caiu diante da face de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, o sírio de Padã-Arã, irmã de Labão, o sírio. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se é assim, por que sou eu assim? E foi consultar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como um vestido cabeludo. E chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, e a sua mão segurava o calcanhar de Esaú. E chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi homem perito em caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado. E veio Esaú do campo, e estava cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Se esta palavra falou ao seu coração, inscreva-se no canal e acompanhe conosco a leitura completa da Bíblia, capítulo por capítulo.